Queridos, boa tarde, meus amores. Muita saudade de vocês, dos meus meninos, das minhas meninas. Bom, olha só. Primeiro eu queria agradecer por algumas mensagens que eu tenho recebido no privado, agradecendo o meu carinho, enaltecendo as minhas aulas, meus vídeos. Estão gostando? Bota lá a mãozinha que tá gostando, tá? Curte lá no YouTube, tá bom? E aí, tendo agradecido a vocês todo o carinho que vocês têm me dado, eu vou falar do texto narrativo. É uma narrativa, tem personagem, né? Tem um narrador. O narrador, como eu já ensinei a vocês, pode ser um narrador apenas observador, aquele que só narra a história. Pode ser um narrador personagem, aquele que narra, mas também participa da história. E o narrador onisciente, aquele que coloca suas impressões pessoais acerca do texto, da história. Bom, os discursos. Dentro do texto narrativo, nós temos 3 tipos de discurso. O discurso direto, aquele que o narrador prefere colocar a fala do personagem, que, aliás, personagem é uma palavra feminina, a fala da personagem diretamente. Não importa se é homem ou se é mulher. A palavra personagem é feminina. Então, usando uma linguagem curta, ou melhor, culta, vamos falar as personagens, tá bom? Então, no discurso direto, coloca-se a fala da ou das personagens. Então, Pedro disse: Ana, você vai à escola agora. Então, nós usamos um discurso direto. Eu usei 2 pontos, travessão, para introduzir a fala de Pedro. Então, Pedro disse, e eu coloquei na íntegra o que o Pedro disse. Esse é o discurso direto. Já o discurso indireto, o narrador, ele conta aquilo que o personagem falou, parafraseando, colocando a visão dele, as palavras dele. Pedro disse que Ana vai à escola. Entendeu? Então, nós falamos diretamente, sem colocar a fala de Pedro, apenas colocando a ideia que Pedro deixou aí no contexto. E o discurso indireto livre é a combinação dos 2 discursos anteriores, tanto o discurso direto quanto o indireto. Isso faz com que confunda, né, as intervenções do narrador aí e com as intervenções das personagens. Eu botei aqui para vocês, já usei 2 personagens. Então, olha aí. Ela não sabia se conseguiria chegar a tempo e resolver aquela confusão. Isso é o narrador falando com as palavras dele, então é um discurso indireto, né? Tomara que eu consiga, disse ela. Então aí foram as palavras dela, exatamente como ela disse. Tomara que eu consiga. Então aí eu usei o discurso direto embaixo e o indireto em cima. Então eu usei o chamado discurso indireto livre. Eu misturei os discursos, tá? Então eu brinquei com os discursos. Eu não me apeguei a colocar só o direto ou só o indireto. Eu não me apeguei a colocar só as palavras da personagem, do personagem. Também não fiquei preocupada em não colocar as palavras da personagem. Então, ao mesmo tempo aqui no final, o autor, o narrador, ele coloca a ideia, ele faz a ideia de forma muito natural, ele fala como ele vê a história, com as palavras dele, né? E no final ele coloca exatamente o que ela disse: tomara que eu consiga, disse ela. Então ele bota exatamente as palavras dela, discurso direto. Então aqui eu misturei o direto e indireto e criei um discurso indireto livre. Muitas narrativas se dão a partir disso, tá?
da mistura de ambos os discursos, o chamado discurso indireto livre. Falou? E agora vocês vão fazer os exercícios da apostila das páginas que eu citarei abaixo. Um beijo enorme em vocês. Hoje foi pequenininha, né? A aula, o vídeo, a matéria é pequena, mas são algumas páginas aí a serem feitas e enviadas a mim, de preferência caneta azul ou preta, com a letra legível. Ok, meus amores? Desculpe essas pequenas rasuras, porque o vídeo eu faço de forma muito natural. Eu escrevo, né, eu rasuro como qualquer um, né, mas a letra tá muito boa, não tá? Tá bem legível para vocês colocarem aí essas informações no caderno e depois fazerem os exercícios, ok? Um beijo enorme no coração de vocês. Até a próxima.